Sabarense Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro nasceu em Sabará. Filho do artista circense norte-americano George Washington Vaughan, com a professora sabarense Maria Francisca Ribeiro Vaughan. Passou a infância e adolescência em Sabará até os 15 anos de idade. Viveu e faleceu no estado de São Paulo, onde sua vida é, ou foi, objeto de estudos acadêmicos. Nasceu em 16 de abril de 1845 e faleceu em Santos, em 1º de novembro de 1890. Escritor, jornalista, filólogo, dominava diversos idiomas estrangeiros. Em toda a sua vida foi um ferrenho defensor do regime republicano, embora tenha falecido no 1º ano do surgimento do novo regime. Anterior à Academia Brasileira de Letras, essa, em sua fundação, o tornou patrono da cadeira número 24. Júlio Ribeiro foi o sabarense mais polêmico de toda a história. Embora tenha falecido ainda jovem, até os dias de hoje, o seu nome é reconhecido nacionalmente no meio acadêmico. Entre os jovens, até mais ou menos a década de 1970, era lido às escondidas dos pais, o seu romance, A Carne. Esse romance, escrito em 1888, abordava a sexualidade feminina, a moralidade religiosa, o divórcio e o amor livre. Uma pequena amostra de seu temperamento nesse trecho dito por ele. Eu tenho reputação feita de escritor agressivo, de escritor virulento. Virulento sou, agressivo não. Das polêmicas que tenho ferido, nenhuma só foi provocada por mim. Eu não sei atacar, eu só sei defender-me. Fragmentos de sua biografia. No mesmo ano de um de seus 2 casamentos, por influência de seu sogro, filiou-se à loja maçônica Perseverança, 3 de Sorocaba. Ele ainda hoje é considerado um dos grandes vultos históricos da maçonaria brasileira. Nessa fase, Júlio Ribeiro defendeu os direitos dos protestantes e de quem não professasse a fé católica em enterrar os seus mortos no cemitério municipal, somente acessível aos católicos. Levada a postulação à Câmara Municipal de Sorocaba, ela foi acolhida, tendo a sua iniciativa ganhado a simpatia não só de quem não era católico na região, mas principalmente dos maçons sorocabanos. Ele viveu em diversas cidades paulistas. No início da década de 70 do século XIX, a convite dos missionários presbiterianos que resolveram investir nele, Júlio Ribeiro deixou Taubaté e foi lecionar na recém-criada Escola Americana, embrião da atual Universidade Presbiteriana Mackenzie, na capital paulista. Consta na internet que a bandeira do estado de São Paulo foi criada pelo jornalista e escritor Júlio Ribeiro em julho de 1888. O desenho foi originalmente concebido para ser a bandeira da futura República Brasileira, mas acabou não sendo adotado. Posteriormente, foi resgatada e oficializada como o símbolo oficial do Estado paulista. Algumas de suas polêmicas: a abolição da escravidão e a separação da província de São Paulo com as do Norte. Na frase a seguir, esqueceu de sua origem mineira, tão decantada em outras passagens. Nós paulistas, bem como nossos irmãos mineiros e paranaenses, somos gente muito diversa da gente do Norte que nos governa. Temos tradições, temos hábitos, temos costumes só nossos, desconhecidos, incompreensíveis até aos estrangeiros, aos nortistas. Nosso sangue é outro. Falamos, é verdade, a mesma língua que fala o Norte. Mas isso não tira e nem põe. O belga fala francês e não é francês. O húngaro fala alemão e não é alemão. O Norte esmaga São Paulo. A São Paulo assiste o direito sagrado de revolta. Duas são as ideias que, no momento, nos devem ocupar principalmente a atenção, em prol das quais nos devemos bater, por cujo triunfo nos devemos sacrificar: a libertação geral imediata dos escravos e a desanexação da província.
A escravidão é a causa principal de que não progridamos tanto quanto deveríamos progredir. É a hidra, animal da mitologia grega, que nos estrangula economicamente, moralmente, de todos os modos. Se é justo que o escravo se liberte do senhor, é necessário, absolutamente necessário, que as classes livres se libertem do escravo. Sofre com a abolição imediata da escravatura uma parcela diminuta da população. Sofrem os grandes lavradores, agricultores. Que importa? O prejuízo circunscrito e relativamente pequeno de momento é compensado pelo lucro futuro, pelo bem geral de São Paulo. Sobre a monarquia, Dom Pedro II e a futura imperatriz. Sobre Dom Pedro II. Não há de se negar o atual imperador. Dom Pedro II, por natureza ou astúcia, é avesso a medidas violentas, é prudente, mostra-se mesmo magnânimo. A futura imperatriz, não. Por trás de seu trono, entre sua cabeça de Bragança orgulhosa e beata e o perfil astuto do Orleans ganancioso, já se pode avistar a testa lisa, o olhar inteligente e astuto do filho de Loyola. Os jesuítas. Vamos ser governados por padres, por um usuário e por uma mulher. A exploração, a expoliação há de continuar, e em escala que nem nós podemos prever. O Norte foi em todos os tempos governo, é governo. Há de ser sempre governo. O leito da morte e a presença do padre Sena Freitas. A saúde de Júlio Ribeiro começou a deteriorar a partir de 1886. Seguindo orientações médicas, deixou a cidade paulista de Capivari e se dirigiu para a cidade litorânea de Santos, na tentativa de se curar e trabalhar no magistério e jornalismo. Consta do prefácio de Orígenes Lessa, membro da Academia Brasileira de Letras, e casado com uma neta de Júlio Ribeiro, inserido na compilação de Victor Caruso ao livro Uma Polêmica Célebre. Júlio Ribeiro fora sempre assim, radical, fulminante, ou muito ao mar, ou muito à terra. Leva o ódio que sente por Sena Freitas para o leito da agonia. Nem nos últimos instantes tornou ameno o seu temperamento áspero e rude. Continuou a ser polêmico, anticlerical, ateu e sincero. Ainda do prefácio de Orígenes Lessa, vencera desajudado a pobreza, o desamparo, as dificuldades, estudara sozinho, conquistara seu posto. Sem dinheiro e sem diploma no país dos bacharéis, ele se impusera como professor, homem de imprensa e romancista. Sua vida era uma luta constante, contra a inveja e intriga dos colegas, contra a pobreza, contra infortúnios, etc. Em 1º de novembro de 1890, Júlio Ribeiro dá aos 45 anos de idade o seu último suspiro na cidade de Santos e entra para a história. Sobre ele, Valentim Magalhães, em seu prefácio ao livro Cartas Sertanejas, escreveu: Júlio Ribeiro não aspirou, não ambicionou, não pretendeu, não pediu, não foi candidato a coisa alguma. Qualidade espantosa e rara. Nota. Sobre toda a polêmica envolvendo o padre Sena Freitas, veja o meu livro Personagens Históricos de Sabará, onde poderão ser encontrados maiores detalhes sobre a vida de Júlio Ribeiro. Um dos pensamentos dele sobre o padre. Francamente, o padre Sena Freitas é muito pedante, muito audaz e muito decepado. Mas qual? Eu estou propenso a crer que ele é mais idiota do que pedante. Pobre megalomaníaco. Deus lhe dê juizinho, que é uma das muitas coisas que lhe faltam. Aliás, uma das defesas feitas por Júlio Ribeiro foi publicada no jornal A Província, fundado por Júlio Mesquita, que é hoje em dia o jornal Estado de São Paulo, alcunhado de Estadão. Os textos deste vídeo foram extraídos, em sua maior parte, do livro Personagens Históricos de Sabará, disponível no Google, na Galeria Edelberto. Na obra encontra-se também a extensa bibliografia de Júlio Ribeiro, na qual A Carne talvez seja uma de suas produções menos relevantes.
Este trabalho não possui caráter autoral original, tendo sido elaborado com base nas fontes históricas e bibliográficas mencionadas no livro. Algumas frases e pensamentos de Júlio Ribeiro. O homem que sabe servir-se da pena, que pode publicar o que escreve e que não diz a seus compatriotas o que entende ser verdade, deixa de cumprir um dever. Comete o crime de covardia, é mau cidadão. Escrevo para satisfazer a minha própria atividade e não para agradar ao público. Se achar quem pense como eu penso, muito bem, terei companheiro. Se não, ficarei só. Não há nisso mal. De há muito habituei-me a não contar com os favores da opinião e a procurar em mim próprio a aprovação de meus atos. Não tenho religião e não tenho partido. Sou ateu e sou republicano intransigente. É verdade, fui católico, fui presbiteriano e hoje ateu. A criação fez-me católico. A leitura da Bíblia separou-me de Roma. A razão tornou-me incrédulo. Na campanha que empreendo, serve-me uma arma terrível, brutal como o aço, mais forte como ele, a sinceridade. Meu crime é ser sincero. Ou é republicano ou não é. É amigo ou inimigo. Tem religião ou não tem. Honestidade não é mérito, é dever. Ninguém recebe ovações por ser honesto. Se cada homem de bem recebesse uma manifestação, as charangas não teriam mãos a medir. Há muita gente honesta. Honra seja a humanidade. O homem público, na qualidade de homem público, não tem individualidade. É um órgão social. Se a função que lhe corresponde sai imperfeita, é que ele, como órgão, é defeituoso, e cada cidadão está no direito de apontar-lhe o defeito, o vício e de ditar-lhe o nome. Todos sabem que eu não fui, que eu não sou, que eu nunca hei de ser monarquista. Entre o real e o pornográfico escancara-se um abismo. A pornografia acusa rebaixamento moral do senso moral, acusa estado patológico. O realismo indica nobre franqueza, indica resignação científica que aceita o mundo como ele é. Em presença dos interesses do partido, não se guarda acatamento à verdade. Colorem, invertem e torturam os fatos para que digam o que pode servir à conveniência do momento. Em uma palavra, mente-se às escâncaras. Somos republicanos. Fômo-lo sempre. Fômo-lo desde o tempo em que aqui ainda havia o Partido Republicano. Desde o tempo em que o senhor Saldanha Marinho era agente do imperialismo na província de São Paulo e na de Minas Gerais. Afagamos desde menino a ideia republicana, como um homem afetivo à filhinha mimosa. Das polêmicas que tenho ferido, nenhuma só foi provocada por mim. Eu não sei atacar, eu só sei defender-me, eu só sei vingar-me. Eu desço à arena e sou formidável adversário. O que me falta em forças, sobra-me em obstinação. Assim como não sei perdoar, não sei também ceder. Mineiro por nascimento, paulista por criação, eu voto às províncias de Minas e São Paulo um amor ardente, intenso, bairrístico até. Se é justo que o escravo se liberte do senhor, é necessário, absolutamente necessário, que as classes livres se libertem do escravo. Sua imortalidade. O sabarense Júlio Ribeiro chegou às terras paulistas com 21 anos e, no curto período de 24 anos, construiu toda a sua trajetória e imortalizou o seu nome e sua obra. Vídeo produzido pelo Dr. Edelberto Augusto Gomes Lima, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e cidadão honorário de Sabará.